Vamos ler juntos, amados? Vamos ler juntos a palavra de Deus que diz: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Os amados podem sentar-se. Amados, o Senhor, desde ontem, Ele falava poderosamente comigo, dizendo assim: o meu justo viverá da fé. E é interessante que muitas vezes nós falamos erroneamente, dizemos, o justo viverá pela fé. Não, a palavra diz: o justo viverá da fé. Então, ele precisa viver dessa porção inigualável chamada fé. E há uma expectativa, lendo esse versículo, nós compreendemos que há uma expectativa no coração de Deus em relação a mim e a você. Deus diz assim, ó: se nós recuarmos, a alma dele não tem prazer em nós. Você já recuou alguma vez na sua vida, diante de uma circunstância difícil? Já houve circunstância na sua vida em que você, diante dela, disse: não tem jeito, não vou mais, porque não tem jeito? Amados, quando nós desistimos de enfrentar uma circunstância, quando nós recuamos, não estou nem falando de desistir da caminhada, não estou falando de deixar a igreja, não estou falando de priorizar as nossas coisas ao invés de priorizarmos as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que Ele precisa ser sempre prioridade absoluta em nossas vidas. Eu sei que é difícil, amados, para nós entendermos isso, muito mais do que entendermos, praticarmos isso. Porque temos a impressão de que tantas outras coisas devem ter prioridade absoluta em nossas vidas. Mas Deus nos ensina, e se nós aprendêssemos isso, é tão simples, se nós aprendêssemos isso, nós deixaríamos de continuar correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas. Tantas coisas que buscamos, tantas coisas que almejamos, algumas delas verdadeiramente precisamos. Outras não, apenas são supérfluas, mas ocupam um lugar de destaque em nossas vidas. Deus nos ensina que se Ele for o primeiro, se nós buscarmos sempre Ele em primeiro lugar, todas essas coisas atrás das quais nós corremos, elas nos serão acrescentadas. Se ao buscá-lo, Ele acrescenta tudo aquilo que nós vivemos buscando, seria mais fácil buscá-lo do que continuar buscando aquilo que nem sempre é acrescentado. Continuar indo atrás de coisas que não vamos alcançar jamais, porque elas estão sob o domínio das mãos do Todo-Poderoso. Amados, se nós conseguíssemos entender esse propósito, essa orientação bendita, ficaria tão fácil caminhar na presença de Deus. E o Senhor me fazia lembrar de tantas circunstâncias, tantas situações pelas quais passamos e diante das quais hesitamos. Eu queria que você pudesse entender esse recuar, mais ou menos assim: hesitação. Quando diz a palavra que os nossos pés vacilam, nós sabemos que se continuamos caminhando, porque o obstáculo é grande, o gigante se colocou na nossa frente, as circunstâncias parecem que vão nos devorar, vêm sobre nós como uma avalanche, parece que vão nos fazer sucumbir. Quantas vezes hesitamos, amados, estamos assim tão próximos da grande vitória, tão próximos de alcançar a promessa, ou as promessas. Às vezes, amados, recuamos de posições que foram tão difíceis de serem alcançadas, e recuamos por um simples quesito: faltou-nos fé, certeza de que aquele que nos trouxe até aqui é poderoso para nos fazer alcançar todas as vitórias. Essa expectativa no coração de Deus, Ele diz assim: se alguém recuar, eu não tenho prazer nele. E se Deus não tem prazer em nós, não tem como um pai que não tem prazer no seu filho dar a esse filho o que o filho deseja. Às vezes os pais falham, nós pais falhamos, porque
Ao invés de endurecermos o jogo no momento em que é necessário, ficamos assim, receosos de que negar cause mais prejuízo do que dar. E ao dar, sem que o filho estivesse merecendo receber, por desobediência, por afronta, por revolta, por incompreensão, qualquer outra situação. O filho, por não merecer, ao receber, não valoriza o que recebeu. E ao invés dele, com isso, aplacar a sua rebeldia e compreender que é necessário para ser bem-sucedido, para viver muitos dias sobre a terra, obedecer e honrar os seus pais, ele diz: se desobedecendo eu recebo tanta recompensa, por que eu vou obedecer? É que nós pais, muitas vezes, não cumprimos a própria palavra que liberamos em relação aos nossos filhos. Ao invés de nós ensinarmos os nossos filhos que é necessária obediência para haver colheita, nós desvirtuamos a autoridade ao concedermos aquilo sem merecimento. Estamos nos aproximando do final do ano. No final do ano, mas no culto do dia 31, nós sempre distribuímos papel, esse aqui, com 7 pedidos. Eu poderia distribuí-lo hoje, não vou fazê-lo, porque eu sei que a maioria não vai trazer, se for distribuído hoje. Nós vamos distribuir no dia 31. São 7 pedidos e o Senhor colocou exatamente esse versículo: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Para que nós possamos transcrever neste papel esses 7 pedidos, para que Deus realize no ano 2014, é preciso que nós possamos transcrever aqui apenas aquilo que a nossa fé alcançar. Se a sua fé não alcança, não coloque, porque você já está matando essa semente no momento que está transcrevendo. Você pode já, em família ou sozinho, já definindo o que você vai pedir. Lembrando que aquilo que você pediu para 2013 e você já recebeu, você pode testemunhar sobre isso. Mas o Senhor falou poderosamente comigo, dizendo assim: não adianta transcrever, não adianta listar, se o coração não estiver produzindo uma fé vitoriosa. O que nos faz caminhar em vitória, amados, é ter essa fé que nos tira do lugar comum. Essa fé que, parafraseando as irmãs, nos faz sair do casulo e voar por lugares altos. Uma fé que transforma a nossa vida. Pesquisando aquilo que a palavra de Deus diz, lá no livro de Abacuque, vamos ao livro de Abacuque. O Senhor trazendo aqui uma palavra de repreensão para o povo. Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Para um pouquinho só, presta atenção. Deus dizendo para o profeta: escreve aquilo que eu vou dizer para você. Escreve em tábuas bem grandes, bem legível, para que quem passar correndo possa ler. Se fosse hoje, Deus diria para mim e para você: escreve, põe no outdoor o que eu estou dizendo, para que aqueles que passarem de carro ou pararem nos semáforos possam ler o que está escrito. Os irmãos, quantos aqui conseguem ler o que está escrito nos outdoors, na estrada, nas ruas? Quantos aqui conseguem ler o que está escrito nos outdoors? Deus já trazia essa direção para a igreja, para o profeta. Escreve com letras grandes, bem legíveis, para que aquele que passa correndo. Já tinha gente naquele tempo que não tinha tempo para parar, para ouvir a palavra de Deus. Já tinha gente naquele tempo que não tinha tempo de prestar atenção naquilo que o profeta dizia, naquilo que Deus estava falando com o seu povo para mudar a história da vida do seu povo. Então Deus usa essa estratégia bendita que depois os publicitários se apoderaram dela. A Bíblia, amados, ela é primazia, ela é princípio em tudo. Não existe nenhuma circunstância das nossas vidas que não esteja prevista na Bíblia. Até os satélites estão previstos na Bíblia.
Até as antenas de rádio e televisão estão previstas na Bíblia. Jesus disse para os seus discípulos: aquilo que vocês hoje ouvem aqui ao pé do ouvido, um dia será pregado sobre os telhados. Falando das antenas de televisão, das antenas de rádio. Amados, não existe nada que o homem possa ter criado que não tenha sido previsto aqui na Bíblia. As mensagens, os mensageiros, evidentemente não havia a velocidade que hoje existe, mas tudo já estava contemplado. Então Deus disse assim para o profeta: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Às vezes você que não tem tempo de prestar atenção, de meditar na palavra de Deus, quer dizer para você, você está perdendo um tempo precioso da sua vida. Pare mais para ouvir, pare mais para ler, pare mais para meditar. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, o Senhor me disse isso, de transformar o ano 2014 no melhor ano da sua vida. Você crê nisso? Há um propósito de Deus, de que esse ano seja um ano em que a sua fé seja exercitada e se torne uma fé vitoriosa, uma fé triunfante. Você não vai ser, nós não seremos, como diz o escritor de Hebreus, nós não seremos daqueles que recuam, mas seremos daqueles que perseveram, que marcham para alcançar a vitória. Quantos estão comigo nessa porção? Fala amém. Só os que estão comigo digam amém. Você não vai recuar, sabe por quê? Porque o Senhor estará dirigindo os teus passos, e maior o que estará em ti, maior o que está em ti, do que todo aquele que se levantar contra ti. Deus, falando através do profeta Abacuque, final do versículo 4, ele trouxe essa palavra que depois foi repetida em Hebreus, em Romanos, tantos lugares. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Eu fui ver o significado dessa palavra, esse viverá, e descobri, amados, que para o judeu, para o hebreu, e no hebraico, essa palavra, ela tem um significado essencial. Quando diz assim, Deus diz, o justo pela sua fé viverá, diz assim, se ele não tiver fé, ele vai morrer. Como se lhe faltasse o ar. Porque a vida, o sinal, a evidência da vida para o hebreu é a respiração. Quando Deus forma o homem, diz a palavra que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, o ar que respiramos, sem ele nós morremos. E aí essa interligação que vai se formando entre a vida humana e a vida espiritual, Deus está falando para mim e para você exatamente isso. Se você não tiver fé, é como se lhe faltasse o ar. Uma vida cristã sem fé é uma vida que vai sendo asfixiada. Nós vamos sentindo falta desse ar que precisamos respirar, que é a nossa fé. Muitas vezes, amados, somos derrotados simplesmente porque nós não compreendemos que essa fé, ela não precisa ser maior, diz o próprio Senhor Jesus, do que o menor de todos os grãos, que é um grão de mostarda. Mas ele diz assim, o grão de mostarda é o menor dos grãos, mas quando ele é lançado na terra, ele germina, cresce e se torna uma das maiores árvores e produz muitos frutos. O que Deus precisa de mim e de você é a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que a nossa vida seja totalmente transformada. Às vezes nós ainda não alcançamos as vitórias que almejamos, não recebemos as promessas que Deus nos fez, porque estamos recuando em momentos de grandes dificuldades. Eu listei algumas atitudes que entristecem a Deus. A primeira delas, recuar diante das dificuldades. Não consigo, não dá mais, não posso. Amados, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, para as circunstâncias adversas, nos esquecendo daquele que diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Será que você já parou para pensar na responsabilidade que Deus assumiu perante o reino espiritual em relação a mim e a você?
Nós estávamos, amados, num lugar onde não havia oposição. Nós vivíamos num lugar onde não havia obstáculos. Porque estávamos fazendo aquilo que o diabo gosta, ainda que não tivéssemos consciência disso. Não havia oposição, não havia conflito interior. Não havia, amados, um discernimento específico, completo, pleno a respeito do pecado. Não havia um combate espiritual evidente. Porque nós estávamos caminhando em direção à morte, morte espiritual. E aquele que era o Senhor da morte, esperava apenas que chegasse o tempo de nós habitarmos na sua casa. Quando tivemos um encontro com o Senhor da vida, o autor da vida, que diz a palavra, ao ressuscitar, tornou-se Senhor tanto dos mortos como dos vivos, o Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição do nosso espírito começou a mudar a nossa história. Nós começamos a passar por combates, por grandes lutas, por grande oposição. Diz a palavra de Deus, amados, que o nosso espírito quer servir a Deus. A nossa mente, a nossa alma quer servir ao mundo. Por isso nós não conseguimos priorizar Deus em nossas vidas. Por isso nós não conseguimos discernir o que agrada a Deus efetivamente, o que desagrada a Deus. Por isso recuamos diante de dificuldades. Quando Deus coloca essas dificuldades justamente para mostrar ao mundo que Ele em nós nos faz mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Nós não fomos tirados das trevas, do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus, para sermos derrotados. Será que você compreende isso? Deus assumiu perante o reino espiritual uma responsabilidade. Ele mudou o status da nossa vida, mudou a posição da nossa vida. Amados, diz a palavra de Deus em Hebreus, que nós estamos rodeados de uma imensa nuvem de testemunhas. Não apenas humanas, mas principalmente espirituais. Todos estão de olho em nós, para ver se nós sucumbimos, para ver se nós recuamos, para ver se as circunstâncias nos devoram. O apóstolo Paulo, olhando para as circunstâncias, ele fala: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior sofra circunstâncias, se deteriore, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações, diz o apóstolo Paulo, se transformam, produzem para nós um eterno peso de glória muito excelente. Nós não devemos recuar diante das situações adversas, diante das dificuldades, porque isso entristece o coração de Deus. Também não podemos recuar diante dos gigantes. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Golias? Levante a mão, todos que conhecem a história. Amados, aquele gigante trouxe um temor ao grande exército de Israel. Davi, já ungido rei, mas ainda não assentado no trono, que não era nenhum menino. Os irmãos, esqueçam essa história que Davi era menino. Isso aí é de quem não conhece a palavra, se criou essa fábula. Davi era guerreiro, Davi era valente, Davi era um jovem, mas preparado para as grandes lutas. Diz a palavra de Deus que Davi, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, e os leões e os ursos iam atacar, não fala nem dos lobos, né? Ia um leão atacar, ele matava o leão. O urso ia atacar, ele matava o urso. Menino não mata leão e não mata urso. Diz a palavra que ele só não estava alistado no exército porque ainda não tinha 20 anos de idade. Que só se alistava no exército a partir dos 20 anos. Só se assumia uma responsabilidade perante a sociedade a partir dos 20 anos. Por isso Deus, quando estabeleceu que aqueles descendentes dos príncipes incrédulos, cuja fé era morta, era sem obras, não adentrariam a terra prometida, ele disse: todos os de 20 anos para cima não entrarão na terra da promessa. Os de 20 anos para baixo não tinham essa responsabilidade. Então esse jovem guerreiro,
separado por Deus para ser rei. Depois recebeu ainda a unção de sacerdote e a unção de profeta. Ele foi até o arraial do exército dos judeus, e todos estavam atemorizados. Ele disse: o que está vendo? Disseram: tem um gigante ali que está afrontando o exército do Deus vivo. Davi olha para o gigante e diz assim: eu vou te matar. O gigante olha para ele e dá risada. Fala assim: sou eu algum cão? Sou eu algum animal que você queira caçar com funda e pedras do ribeiro? Davi olha para ele e diz assim: tu vens a mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Ele já sabia o poder que nele habitava. Amados, quando nós olhamos para um gigante, quando nós olhamos para uma circunstância adversa, quanto mais difícil for essa situação, quanto maior for o gigante, eu quero dizer para você, maior será a sua vitória. Se você recuar, a expectativa de Deus se frustra. Deus não pode se frustrar por causa do meu recuo, do seu recuo. Você acha que Ele nos colocaria em circunstâncias que nos vencesse, que nos destruísse? O apóstolo Paulo fala para os inimigos, escrevendo uma carta aos irmãos em Cristo. Ele fala da ação dos inimigos. Diz assim: olha, nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Não importa o que tentem fazer contra nós, nós que formamos o exército do Deus vivo, somos e seremos sempre mais do que vencedores. Amados, a fé que Deus semeia em nosso coração, ela é suficiente, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para nos fazer caminhar em vitória. Não recue. Você está próximo da vitória. Eu quero dizer para você, se você tem permanecido na presença de Deus, se você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, se você conhece o poder do nome de Jesus, se você tem caminhado em obediência à palavra de Deus, não precisa temer a força do inimigo, porque o inimigo é que teme você. Ele sabe quem é você. Ele sabe que o seu nome já está escrito no livro da vida. Ele sabe que não pode tocar você, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o maligno não lhe toca. E Deus fala para mim e para você que se alguém tentar tocar em nós, estará tentando tocar, sabe onde? Na menina dos olhos de Deus. Quem é que vai tocar na menina dos olhos de Deus? Amados, Deus move os céus e a terra para nos fazer mais do que vencedores. Nós não precisamos recuar nem diante das dificuldades, nem diante dos gigantes. Eu disse agora há pouco que Deus haverá de fazer com que o ano 2014 seja o melhor ano das suas vidas. Os irmãos creem nisso? Mas eu quero dizer para os amados que quando o povo adentrou na terra da promessa, nessa terra tinha gigantes, nessa terra tinha muralhas, fortalezas, mas era a terra da promessa. Não pense que você vai ter facilidades em 2014. Você não vai ter facilidades, mas você vai ter vitórias. Grandes serão as lutas, mas grandes serão as vitórias. Deus nos traz essa palavra para que nós não recuemos quando as lutas surgirem. Sabe por quê, amados? Porque a peleja não é nossa, mas é do Senhor. É Ele quem batalha, é Ele quem luta, é Ele quem traz a estratégia. Não importa, quanto maiores as promessas de Deus para o seu povo, maior a estratégia do inimigo tentar impedir essa vitória. Mas sabe quem é que luta por nós? Aquele que diz de si mesmo: operando eu, quem impedirá? É suficiente para você? É suficiente você crer nessa porção e não recuar diante das dificuldades?
não recuar diante dos gigantes? Sabe o que mais entristece o coração de Deus? Quando nós olhamos para as circunstâncias, ao invés de olharmos para as promessas. Não sei se todos conhecem a história de Josué e Caleb. Foram os únicos 2 príncipes que disseram: a terra tem gigantes, a terra tem muralhas, mas a terra mana leite e mel, os frutos são benditos, e aquele que nos prometeu é poderoso para cumprir as promessas. Amados, quando 10 dos 12 príncipes olhavam para as circunstâncias, 2 pares de olhos olhavam para as vitórias, olhavam para as promessas. Por isso só a geração deles entrou completamente na terra da promessa. Na terra da promessa, existe sobre a minha vida e a sua vida uma promessa, uma porção que nós não colhemos no deserto. Muitos crentes estão na igreja, mas não vão colher os frutos da terra prometida, porque não exercita a fé, porque não cumpre a palavra, porque não crê que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Deus não quer que nós vivamos apenas no deserto, porque deserto é lugar de maná, e Deus quer que nós comamos dos frutos das novidades da terra prometida. Deus quer que nós atravessemos o Jordão. Ele não nos tirou do Egito, não nos fez atravessar o Mar Vermelho, espiritualmente falando, a figura do batismo. Ele não nos fez passar por essa porção para nos fazer perecer no deserto. Amados, a promessa de Deus para as nossas vidas é que esse ano será um ano de vitórias. Haverão lutas, mas você vai declarar assim: em todas elas, eu sou mais do que vencedor. Você precisa crer. Não declare se você não crer. Não declare. Amados, no reino espiritual, a força da nossa declaração, ela não é recebida em português, ou em inglês, ou em alemão, ou francês. Ela é recebida em línguas espirituais. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quantos aqui sentem que muitas vezes são fracos? Levante a mão os que sentem muitas vezes fracos. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o Espírito está ajudando você nesse momento. Por isso que a palavra de Deus diz assim: digo fraco, eu sou forte. Porque o Espírito entra em ação. Quando nos julgamos fortes, Ele não precisa agir, mas Ele ajuda as nossas fraquezas, diz a palavra. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Nós não temos nem ideia de como Ele recolhe a nossa oração, que é inconveniente, e transforma diante do trono de Deus numa oração que convém, que obedece aos propósitos de Deus, cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Nós não sabemos como isso ocorre, mas Ele pega, amados, a oração que nós fazemos muitas vezes inconveniente, nós às vezes nem sabemos o que pedir. Você vai dizer: pastor, eu não sei nem como orar. Eu acredito. Mas sabe por que a palavra de Deus fala que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos? Que mesmo que você não saiba orar, o Espírito sabe o que você precisa, sabe o que Deus quer para a sua vida, e Ele pega essa oração, que é feita em linguagem natural, transforma essa oração numa linguagem espiritual, e leva até as mãos do Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. E Jesus diz: Pai, atende, porque essa é a vontade perfeita para essa vida. Por isso que muitas vezes as respostas que nós obtemos são diferentes daquilo que nós pedimos. Então, quando nós liberamos uma palavra de fé, aquilo que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte: arranca-te daqui, ele vai te obedecer. Jesus passou por um lugar onde tinha uma figueira que não tinha figos, apenas folhas. Diz a palavra de Deus que não era tempo de figos, mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com os frutos daquela figueira, ele estava preocupado em demonstrar aos seus discípulos o poder da palavra de fé. Não tinha frutos, ele falou para os discípulos: não tem frutos. Também, dessa figueira, nunca mais ninguém comerá fruto. No dia seguinte voltaram pelo mesmo caminho. Sabe o que tinha acontecido com a figueira? Tinha secado até a raiz.
Aí Pedro falou para si, falou: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou até a raiz. Ele falou assim: você está maravilhado? Você também pode fazer isso. Uma situação está impedindo a sua vitória. Declare que a vitória que vence o mundo é a sua fé. Alguém está tentando impedir o seu caminhar. Diga: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E o Senhor é poderoso para me fazer passar por todos os obstáculos. Os entulhadores não vão impedir a minha vitória, você pode dizer. Pode entulhar quantos poços quiserem. Eu serei um cavador de poços. E em todas as circunstâncias serei mais do que vencedor. Se você crer que aquilo que você declara nasceu da presença do Espírito Santo de Deus em você, você vai poder se colocar diante das circunstâncias adversas, diante dos gigantes, diante das muralhas, com uma fé inabalável. A mesma fé que fez com que Josué circundasse 7 dias as muralhas de Jericó, sem tocar nas muralhas, apenas para derrubar a muralha, obedeceu a palavra de Deus, dando um grito de vitória, que eu creio que tenha sido assim: ao nome do Senhor, glórias, e as muralhas caíram por terra. Amados, pode um grito derrubar a muralha? Pode, porque no reino espiritual não é um grito que sai da sua boca. No reino espiritual é a força incalculável do Deus Todo-Poderoso que opera em teu favor. Você é amado do Deus Altíssimo, você é amada do Deus Altíssimo. Não recue diante das circunstâncias adversas, porque Deus não terá prazer em sua vida. Josué e Calebe permaneceram firmados 45 anos depois. Calebe disse para Josué: Josué, chegou a hora de repartir a terra, e tem uma terra aqui que é minha, que o Senhor me prometeu 45 anos atrás, que essa terra seria minha. Amados, quem olha para as promessas sabe esperar o tempo. Ele alcançou vitórias, a sua família estava completa com ele, abençoadíssimo. E sabe o que é melhor? Ele disse assim para Josué: olha, e tão forte como eu era, tão forte sou hoje. Aqueles que confiam nas promessas, ainda que envelheçam, não perdem as suas forças, porque na velhice ainda darão frutos, na velhice ainda serão honrados, na velhice ainda serão premiados. Amados, não importa o quanto tempo nós viveremos para desfrutar das promessas, nós precisamos desfrutar das promessas agora. Tem promessas que Deus fez para a sua vida que você pode colher ainda este ano, 2013. Amados, nós temos aí ainda 23 dias deste ano. Amados, para Deus, esse tempo é uma eternidade. Talvez você possa dizer assim: projetos que eu tinha não realizei este ano. Você exercitou a sua fé, você honrou o abençoador, ao invés de apenas esperar as bênçãos. Você pode colher neste ano ainda frutos gloriosos, alcançar vitórias inimagináveis. Mas Deus já traz para mim e para você a certeza de que no ano de 2014, nesses últimos dias de 2013, como tem sido sempre, sempre haverá de ser, nós precisamos crer, porque se não crermos nisso que eu vou declarar, estaremos entristecendo e frustrando a expectativa de Deus. Nós precisamos crer que sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, a última palavra sempre será do Senhor Jesus. Sempre. Não importa o que o homem disse, não importa o que o mercado disse, não importa o que o governo disse, não importa o que o inimigo disse, não importa o que a medicina disse, não importa o que a justiça disse. A hora que Jesus disser: é agora a sua vitória, pode cantar o cântico de vitória, porque chegou o momento de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria dizer para você agora, você que está compreendendo essa porção para a sua vida, não viva e não haja segundo a tradição e o costume daqueles que têm sido constantemente derrotados. Haja, viva na porção dos que são mais do que vencedores. Abra sua Bíblia comigo
Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Antes do versículo 8, 23, 8, antes do versículo 8, na minha Bíblia tem um subtítulo. Eu não sei se na sua tem. A minha diz assim: os 37 valentes que Davi teve. Quantas Bíblias tem esse subtítulo? Então vamos ler juntos, dizendo assim: os 37 valentes que Davi teve. Vamos lá no versículo 11. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, Samá, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Sabe o que significa isso? Os judeus estavam acostumados que eles plantavam, mas quem colhia eram os filisteus. Amados, a lentilha ela tem um preço especialíssimo, ela é muito apreciada lá em Israel, e faz assim um benefício, traz um benefício enorme à saúde. Quando Samá plantou o seu campo de lentilhas, ele ficou imaginando: eu vou plantar, mas assim como todos os vizinhos, quem vai colher são os filisteus. Só que dessa vez ele tomou uma decisão diferente. Falou: eu vou defender o meu campo de lentilhas. Eu vou tomar uma posição no reino. Amados, diz a palavra de Deus que os filisteus se juntaram numa pequena porção. É isso que nós lemos? Foi isso que nós lemos? Se ajuntaram numa grande multidão. Samá sozinho foi para o campo de lentilhas e falou: isto aqui Deus me deu, é território meu, esta porção me foi dada por Deus, eu não estou sozinho, comigo está o braço forte do Senhor. E ele venceu os filisteus que invadiram a sua terra. Sabe o que eu quero dizer para você? Tome uma posição no reino. Aquilo que Deus tem separado para a sua vida é seu. Aquilo que Deus prometeu para você é seu. Não se preocupe com aqueles que estão tentando tirar a sua vitória, entulhar os seus poços, trazer humilhação sobre a sua vida. Não se preocupe com aqueles que estão dizendo: não vai conseguir. Você vai dizer: em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, eu vou tomar uma posição neste território, naquilo que Deus me trouxe, naquilo que Deus me deu, naquilo que Ele me prometeu. Eu vou tomar uma posição na igreja. Eu não vou ficar como árvore que anda, vou ser plantado junto a ribeiros de águas, vou meditar na palavra, e tudo quanto eu fizer, Deus vai prosperar, e ninguém poderá tocar naquilo que Ele me deu. Aquilo que Ele deu a mim e a minha família, nosso é. Não importa quantos estejam de olho naquilo que Deus prometeu para você, se você tomar uma posição, ninguém pode tocar. Deus vai dar o livramento, Deus vai dar a vitória. Você não estará sozinho. O Senhor que te trouxe até aqui vai continuar te conduzindo em vitória, para que você seja sempre mais do que vencedor. Mas você precisa respirar como essência para a sua vida essa fé que Deus já semeou no seu coração, mas precisa possuir a sua mente, para que você possa entender racionalmente o que significa caminhar em fé, o que significa romper com todas as barreiras, com todas as muralhas, derrubar todos os gigantes, sem recuar, sem voltar para trás, porque o Senhor te fará caminhar em vitória, e você vai vencer os obstáculos, você vai romper pela fé todos os obstáculos. Ninguém poderá impedir a tua vitória, sabe por quê? Porque maior é o que está contigo do que todo aquele que se levantou contra você. O meu justo, diz o Senhor, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu queria encerrar, queria que você se colocasse em pé.
Em Hebreus, novamente em Hebreus, amado, capítulo 10. Eu queria que nós pudéssemos declarar com grande força na presença do Senhor essa realidade tão bendita sobre as nossas vidas. Vamos ler juntos versículos 38 e 39. Vamos ler juntos, nos diz a palavra de Deus: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Declara agora com toda a força: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você pode dizer comigo assim: ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor é quem te conduz. Não recue, não olhe para trás, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Prossiga para o alvo. Ninguém poderá impedir a sua vitória nestes últimos dias de 2013 e em todo o ano 2014. Quantos creem nessa porção, diga glória a Deus e louvem conosco, declarando essa vitória como palavra cantada em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.